Tarde, professor. Ah, finalmente. Estava aqui um pouco preocupado, porque eu não estava localizando aqui Estava a live. comentando aqui isso que nós testamos à tarde, né? Mas quando chega ao vivo é tudo mais complicado, a gente sempre é pego de surpresa. Mas vamos lá. Eu gostaria de apresentar o professor Paulo. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Mato Grosso. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Sociologia pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ele é líder do Grafite, que é um grupo de pesquisa sobre ação afirmativa e temas de educação básica e superior. Ele é vice-líder do CISMA, que é um outro grupo de pesquisa sobre comportamento, identidade, saúde mental e ambiente. Pesquisador permanente do NEGRA, é um núcleo de estudos sobre educação, gênero, raça e alteridade. Coordenador operacional do DINTER, em sociologia, da UFSCar, em parceria com a Universidade de Mato Grosso. E, por fim, coordenador do Acordo Internacional da Universidade de Mato Grosso com a Universidade Nacional da Colômbia. Só para a gente falar o currículo do nosso debatedor hoje, a gente demorou quase a live toda. O assunto, professor, estava comentando com a minha esposa, o assunto que já foi pensado há muito tempo, ele ganhou contornos esses últimos 15 dias de extrema contemporaneidade do assunto. Nós tivemos casos emblemáticos acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, em especial o assassinato do americano George Floyd nos Estados Unidos. E tudo isso tornou o tema de hoje, do debate de hoje, extremamente palpitante, atual, e que traz muitas reflexões para todos nós como sociedade, que queremos sempre uma sociedade igualitária entre todos. E é com grande prazer que a gente recebe, que a Escola Superior da Defensoria recebe o senhor hoje para uma troca de ideias. Espero que seja ela muito profícua e que tenhamos bastantes questionamentos para que nós possamos nos inteirar ainda mais a respeito desse assunto. Professor, com grande alegria que eu passo a palavra do senhor. O senhor pode nos esclarecer tudo a esse respeito, por favor. O senhor está com a palavra. Tá joia, muito boa tarde. Eu quero agradecer à Escola de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer ao diretor, recém-empossado na função. Muito obrigado pelo convite, Igor. Muito obrigado. Estendo um abraço a toda a sua equipe da Escola de Defensoria Pública, Escola Superior de Defensoria Pública. Eu estive aí no ano passado e é um espaço bastante acolhedor e penso que todos nós cidadãs, especialmente aqueles que têm uma atividade na área pública, nesse momento passam por grandes desafios, né? Grandes desafios. Quero fazer já de antemão um combinado com você e com a equipe que estiver mediando aí. Eu vou ficar mais à vontade se vocês me chamarem pelo nome. Todos nós aqui nessa live, nessa audiência, todos nós aprendemos desde sempre que a palavra Senhor, Senhora, é uma é uma forma de tratamento respeitosa, né? Entretanto, existem outras narrativas também para essa forma de tratamento, Senhor, né? Então, se a gente não vai muito tempo atrás, se a gente vai a 132 anos atrás, não tem tanto tempo assim, a palavra Senhor, Senhora é uma forma de imposição de determinados grupos sobre outros, né? Então, eu fico mais à vontade se vocês puderem me tratar pelo nome, porque talvez seja uma postura minha, né? Eu também procuro me aproximar o mais que eu puder das pessoas, ainda que estejamos aí em tempo de quarentena, fazendo essas atividades à distância, mas eu também procuro chamar as pessoas pelo nome. Eu acho que essa é a forma fundamentalmente respeitosa de tratamento do outro,
porque o nome que a gente leva, o nome, o sobrenome, ele é fruto da nossa própria história, né? Fruto da nossa própria história. Bom, então eu vou ficar mais à vontade. Igor, eu fiquei pensando muito sobre como seria fazer essa live, né? Eu não sou da geração que domina essas tecnologias, né? Então eu fiquei pensando muito como desenvolver um tema tão complexo como esse, é um desafio para mim, de maneira em que a gente pudesse travar algum tipo de debate e que alguma mensagem ficasse na mente, nos corações, nas nossas mentes, né, nos nossos corações, e também da audiência que nos acompanha. Então eu tomei uma decisão, que eu já havia compartilhado contigo. Eu não fiz slides, porque eu acho que essa forma de comunicação das redes sociais, das plataformas digitais, ela tem um grande poder de interação. É isso que eu tenho aprendido. Estou dando cursos aqui em plataformas digitais já há uns 2 meses, então eu percebo que há uma grande interação. E do meu ponto de vista, também me permite ficar um pouco mais à vontade, digamos assim, para tratar de um tema que não é só espinhoso, não é só atual, mas é um tema profundo, que alcança a todos nós, especialmente aqui no Brasil, né? Então, como eu tenho a chancela livre do tempo, e isso é muito raro de acontecer para mim, você, por gentileza, sinta-se à vontade de interromper a hora que você quiser, tá ok? Fique à vontade. Eu tenho aqui já um caderninho, já tenho canetas aqui do lado, que acabaram de sumir, mas eu vou localizar só aqui pertinho. Se você tiver que fazer alguma anotação de alguma pergunta, eu também posso fazer para interagir com a audiência. Então, que a audiência também... Legal. Isso não é uma aula, né? Isso aqui é um bate-papo, um encontro. Então não tem que um falar e o outro ouvir, depois o outro ouvir e um falar. A gente vai fazendo uma interação e na medida que as questões forem se apresentando, as pessoas sintam-se à vontade para interromper e você também, tá bom, meu querido? Ok, combinado. Bom, então vamos lá. A partir do final do ano passado, foi detectado numa cidade do interior da China, né, um comportamento distinto no que se refere à saúde pública, né? Alega-se que as autoridades daquele país demoraram um tempo para fazer o aviso às autoridades internacionais da saúde, a OMS. Seja isso verdadeiro ou não, e há muita celeuma, muita polêmica, como nós vimos aí recentemente, em relação a algumas declarações de parlamentares federais com relação à realidade chinesa, que eu não conheço, né? O fato é que a partir desse ano de 2020, houve uma proliferação indistinta, digamos assim, depois eu vou qualificar isto, de um vírus mortal, né? A ciência econômica, vou fazer lá uma alusão à minha formação inicial, diz que de tempos em tempos, alguns fenômenos da sociedade, elas servem para alguns objetivos, né? É assim que uma certa maneira de ler a economia, de interpretar a economia, olha para as guerras, né? E olha também para as pandemias. Então essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Se a gente for recuar lá ao século XV, século XVI, a gente vai encontrar um conjunto de enfermidades, né, que se generalizaram, rompendo qualquer tipo de barreira físico-territorial, por exemplo, né? E nós vivemos isto após 100 anos, após um século, de algo assemelhado, que ocorreu aqui também no Brasil, da chamada, então, febre espanhola, né? E o que nós estamos observando é que um século após,
as situações são muito parecidas. Eu tenho conversado com minha mãe é uma mulher de 85 anos, e ela tem notícias, tem lembranças que foram contadas a ela desse período histórico. E é muito interessante como que há uma espécie de linha de continuidade, uma linha de continuidade entre o que ocorrera lá no início do século XX e o que vem ocorrendo, especialmente no Brasil, nessas décadas iniciais do século XXI. Há ainda uma certa interpretação que está presente nas redes sociais, está presente na mídia, nos telejornais, de que a Covid-19, cujo agente é um vírus da família corona, coronavírus, ele não guarda qualquer tipo de fronteira e alcançaria indistintamente a todas as pessoas que estivessem em contato com esse vírus. Daí as medidas de segurança, o isolamento social e a quarentena nesse período de pandemia. Então, se você puder ficar em casa, não tenha dúvidas, permaneça em casa. É talvez a mais importante e a mais eficaz e eficiente medida para que se possa ter algum tipo de gestão sobre a curva de contaminação. Especialmente nos estados aqui do Centro-Oeste, de onde nós falamos, o pico da contaminação ele não coincide nos estados e com as cidades litorâneas do Brasil. A maior parte das capitais, das grandes cidades do Brasil está no litoral. Então, há uma espécie de delay, há uma espécie de gap no tempo, em que diferencia a contaminação desses estados mais interioranos, desse Brasil que eu chamo profundo, se comparado às cidades que estão mais próximas do Oceano Atlântico. Em Mato Grosso, por exemplo, a depender da região, o pico de contaminação, em algumas regiões aqui, é previsto para o mês de setembro. Então, esse conjunto extraordinário de óbitos relacionados, referindo aos dados oficiais, porque é um debate sobre notificação, etc. e tal, sobre a crise aguda respiratória. Estou me referindo aos dados oficiais que são reconhecidos pelas autoridades municipais, estaduais e federais, as autoridades na área de saúde, como óbitos decorrentes do coronavírus. Então é um número que impressiona. E o Brasil, infelizmente, já é o epicentro do coronavírus. Então, em termos proporcionais, é possível que na história da saúde pública mundial, o Brasil ocupe um capítulo muito triste quando conseguimos superar essa quarentena. Aos poucos, a gente vai percebendo que em outros países vão sendo flexibilizadas as condições de circulação, de funcionamento, dos estabelecimentos comerciais, etc. E tal. Aos poucos isso vai sendo flexibilizado, mas no caso brasileiro, ainda que a gente reconheça a pressão exercida por determinados grupos, na minha opinião, qualquer tipo de flexibilização, qualquer tipo de liberação para o pleno funcionamento das atividades econômicas, administrativas, comerciais e por aí afora, elas poderão resultar em gravíssimas situações, chegando mesmo a óbito, como nós vimos, todos nós observamos, como ocorreu na cidade de São Paulo. Então, Paulo, até pegando um gancho nessa sua colocação, eu concordo plenamente contigo. Eu estou achando até um contrassenso as instituições, os estados, os governos, incentivando o início, mesmo que paulatino,
das atividades num pleno crescimento da pandemia. A gente observou nos demais países também que foram acometidos pela pandemia, que nesse momento estava todo mundo em casa. As atividades reiniciaram quando a curva já estava numa descendente. Nós estamos em plena ascendência e as pessoas estão liberando aos poucos, mesmo que aos poucos. Eu estou achando um contrassenso isso do Brasil. Perfeito, a esse respeito. Perfeito. Eu tenho alguns amigos que atualmente residem na Alemanha, por exemplo, né? E tenho mantido contato com essas pessoas pelas redes sociais e que elas me relatavam, né? Que há um mês atrás, se duas pessoas fossem encontradas caminhando lado a lado em qualquer rua, elas eram detidas e pagavam multa. Então havia uma iniciativa, uma ação planejada, e quem pode fazer essa ação planejada efetivamente é o Estado, né? É o ente público, não é o ente privado, de modo a preservar a vida. De modo a preservar a vida. Circula nas redes sociais o depoimento de um brasileiro que está no Japão. E a grande surpresa dele, de que no Japão o Estado japonês transferiu para os seus cidadãos, independentemente se eram japoneses ou não, se eram naturalizados ou não, das pessoas que lá viviam, transferiu diretamente renda para essas pessoas, para que elas permanecessem em casa. Né? Então a gente vai observando que a questão da cultura, a questão da política, a questão social, elas são importantes na identificação das matrizes das políticas que vão resultar em medidas mais ou menos eficazes para o chamado achatamento da curva. Né? E como as pessoas públicas elas têm notoriedade, efetivamente, qualquer ação que uma pessoa pública faça, ela repercute imediatamente em parcela expressiva da população. Né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Atos, como a gente tem observado nesse país, ao longo de todo o período de quarentena, eles efetivamente vão resultar numa maior pressão, cujo resultado será uma maior contaminação e um maior número de óbitos que poderiam ser evitados, uma vez que o próprio sistema de saúde nesse país é muito semelhante ao da Itália. Não sei se você lembra, enfim, há um mês e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, na Itália, em algumas cidades, especialmente no norte daquele país, as cidades grandes, as cidades desenvolvidas, as cidades ricas, o sistema de saúde colapsou. Colapsar o sistema de saúde significa dizer o seguinte: eu, como cidadão, posso recorrer à justiça e obter uma determinação judicial para que eu seja internado e receba o tratamento X. Eu posso juntar o dinheiro que eu tiver, se eu tiver muito, eu tiver pouco, eu tiver muito, juntar o dinheiro que eu tiver e buscar no mercado um atendimento. Um sistema colapsado não tem a menor possibilidade, se você tem mais ou menos dinheiro. Há um depoimento importante aqui de uma filha de um banqueiro espanhol que morreu pela Covid. O relato é dramático, que a filha dizia: todo o dinheiro que a família acumulou ao longo de gerações não teve nenhuma possibilidade de ser mobilizado para salvar a vida daquele pai. Né? Então, esse é o quadro, digamos assim, o quadro mais geral. Sim. Se eu vou dialogar com a reflexão proposta aqui nessa live, em relação a raciais e pandemia, aí a gente já começa a qualificar se efetivamente essa contaminação ela alcança a todos indistintamente. Porque essa contaminação que está ocorrendo em todo o mundo, ela se depara, essa questão da saúde pública, ela se depara com as diferentes macroestruturas sociais que estão em cada um dos países. Né? Então, cada um dos países tem uma história própria, uma cultura própria, e é esse acúmulo histórico, é esse acúmulo
cultural, é esse acúmulo social que, em contato com esta pandemia, para alguns se trata de uma situação de guerra, né, vai reverberar mais ou menos gravemente sobre aquele ou este país. Então, no caso do Brasil, não se pode esquecer que esse país teve, em termos oficiais, portanto havia legislação para isso, mais de 350 anos de escravização de africanas e de africanos. No mês passado, nós completamos 132 anos, se o cálculo aqui não está errado, da chamada abolição da escravidão. Se nós tomarmos mais 132 anos, nós não chegaremos à quantidade de anos em que nesse país vigorou a escravização de seres humanos. Portanto, esta situação, ela está presente, densa e profundamente na cultura dessa sociedade. Então, quando a gente olha para a questão da pandemia a partir dessa lente deslocada, né? Eu estou deslocando a lente agora para que eu possa dialogar com a história desse país, uma história ainda hoje não contada e também não reconhecida, apesar dos esforços do movimento negro e de efetivamente alguns avanços, como a mudança na LDB, como o reconhecimento dos territórios quilombolas, como as cotas para negros nas universidades, cotas para negros em concursos públicos e por aí afora, concursos públicos federais, aí em Mato Grosso do Sul também concursos públicos estaduais, né? Então, eu estou deslocando a lente para que, ao olhar para a pandemia e olhar para a contaminação e os óbitos, eu possa dialogar com esta macroestrutura social, que é diferente dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Itália, da Suécia, da Dinamarca, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, né? Então, essa macroestrutura social, ela foi construída, no nosso caso, em termos de narrativa da história oficial, ao longo dos últimos 5 séculos. Nesses 5 séculos, mais de 3 séculos e meio, houve a instituição da escravização. E esta marca que o Brasil ainda não quis encontrar, o racismo é um tema adiado, ele pode até ser um tema de palanque em determinados pleitos eleitorais, mas no dia seguinte, a centralidade dessa diferença marcada pela racialização dos grupos sociais, ela desaparece. E a política pública, ela se esvazia no que se refere à promoção da igualdade racial e também de gênero, e o combate e a superação do racismo. Então, há uma espécie há de se reconhecer os avanços, evidentemente, há de se reconhecer, mas, em termos gerais, há um brutal vácuo, digamos assim, no que se refere à formulação das políticas públicas, no que se relaciona à maior parte da população brasileira. Porque essa parcela da população brasileira nunca foi minoria. Então, fomos construídos como tais, mas nunca fomos. Em termos estatísticos, contrariando um ex-diretor do Museu Nacional, que lá em 1910, um pouquinho antes da pandemia lá do século XX, apresentou-se em Londres, no congresso, chamado Congresso Universal das Raças, e ele defendeu uma tese nesse congresso. Tem um paper dele que está disponível na internet, etc. E tal. O que dizia esse diretor que foi representando o presidente da República à ocasião? Ele dizia que em 100 anos não haveria no Brasil população negra relevante, como é o caso da Argentina, por exemplo. População negra na Argentina, a população argentina, a partir do final do século XVIII, todo o século XIX, e também no início do século XX,
ela foi sendo branqueada. Então, hoje, os negros na Argentina não devem ultrapassar a 5, 8, 10% daquela população. Um país que foi marcado pela presença africana e afro-argentina, né? Então, a tese do Lacerda, que é esse diretor, era de que em 100 anos não haveria população negra no Brasil, em termos de relevância, né? Em termos de massa populacional. O fato é que a história, ela sempre nos surpreende, né? A história está sempre a nos ensinar boas lições, às vezes de maneira muito dramática, como é o caso desse presente momento. O censo realizado em 2010 registrou, naquela época, que a parcela da população brasileira que se declarava como negra, ou seja, pretos, pretas, pardos e pardas, equivalia a aproximadamente 53% da população total. Então, o censo de 2010, ele ratifica o que nós já sabíamos. Sim, de que a minoria. Exatamente, que Não a tem nada. construção desse grupo como minoria é uma narrativa que representa determinados interesses. Esses interesses buscam ocultar, esconder, escamotear o que significou no passado, o que significa hoje, esse contingente populacional que jamais foi reconhecido no âmbito das políticas públicas e do exercício da cidadania. Então, como eu dizia, quando desloco a lente e passo a olhar a pandemia ou qualquer outra questão de relevância, seja na saúde, na economia, na política, na cultura, então, quando desloco a lente, o que eu observo? E aí nós temos casos emblemáticos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi capital do país, sei lá, por uma enormidade de tempo. O Rio de Janeiro, ainda hoje, é compreendido como a capital cultural do país. O Rio de Janeiro, ainda hoje, guarda em seu território talvez as principais empresas públicas desse país. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, talvez esteja entre as 5 cidades mais ricas desse país. O estado do Rio de Janeiro talvez seja o segundo maior PIB desse país. Portanto, eu estou falando de uma região, de um território pujante. Sim. Mas nessa mesma cidade, Rio de Janeiro, se registra o maior porto escravocrata de toda a história da humanidade. Porto de Valonguinho. Então, uma cidade, assim como o país, repleta de contradições no que se refere a esse deslocamento da lente. Então, o que eu vou observar? A partir do Rio de Janeiro, e aí eu posso falar do país inteiro. A primeira morte oficialmente registrada de Covid na cidade do Rio de Janeiro foi de uma mulher que era diabética, que morava no interior, empregada doméstica e negra. Propositadamente eu deixei negra no final. Então você perceba o conjunto de variáveis que vai caracterizando a primeira vítima da Covid naquela cidade, que ainda hoje é uma cidade super importante no país. Né? Talvez seja a principal porta de entrada de turistas, de visitantes a esse país. Talvez. Mas o drama daquela família, que sequer pôde velar a morte da senhora diabética, que morava no interior e que era empregada doméstica, o drama ele se aprofunda, porque ela contraiu o vírus no seu ambiente de trabalho. Portanto, a família empregadora
em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, não abriu mão da presença física daquela pessoa no seu ambiente laboral. Mas tem mais, os capítulos prosseguem, o quadro é muito mais dramático. O que foi noticiado é que a contaminação dessa senhora se deu quando a empregadora dela retornou de uma viagem internacional que teria feito à Europa, especialmente à Itália. Então, você percebe assim a complexidade? O coronavírus, ele ingressa no Brasil por pessoas de classe média alta, brancas, que tiveram a possibilidade de fazer as suas atividades de turismo, de passeio internacional. Então ele chega nesse país, então, as primeiras notícias que a gente acompanhou é que essa classe média é que é contaminada. Rapidamente a matriz é invertida, porque essa classe média ela tem condição, e deve fazê-lo, de permanecer em casa, de ter acesso aos EPIs necessários para esse período, especialmente o uso de máscara em espaço público. Eu não estou usando máscara, eu estou na minha casa. Eu também. Ter acesso ao álcool gel, que por um tempo estava desaparecido das prateleiras das farmácias e supermercados, e mais que quintuplicou o preço do álcool gel, né? Forçando com que as autoridades brasileiras liberassem a comercialização do chamado álcool 70, que ele não era permitido a venda. Uhum. Né? Então a gente vai observando a dramaticidade desse caso e, por exemplo, nessa linha de raciocínio, se eu olho para os estados de Pernambuco e Pará, por exemplo, o emprego doméstico foi declarado como essencial. Você percebe? E o emprego doméstico é talvez a última profissão a ser regulamentada nesse país. Não faz muitos anos que o emprego doméstico foi regulamentado. O emprego doméstico também está envolvido na queda do menino de 5 anos lá na zona sul de Recife, que foi deixado... Cuja mãe muito provavelmente estava no trabalho, porque além de não ter sido liberada, o filho também não tinha com quem ficar, porque as creches estão fechadas e assim por diante. Perfeito. Então, a propositura que a escola apresenta, ela está na fronteira, porque são poucos os espaços em que eu estou observando, para além dos pesquisadores sobre relações raciais, para além dos ativistas do movimento negro, são poucos os espaços dessa profusão de lives, de cursos, de plataformas digitais, em que propõem esse tipo de reflexão em que a Escola Superior da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul está propondo. Então, desde já, vocês estão de muitos parabéns. E não é porque o convidado sou eu. Obrigado. Não é porque o convidado sou eu. É porque a escola está super antenada com questões que nem sempre elas ganham a superfície. Então, por exemplo, você se referiu ao George Floyd, né? Eu recebi pelo meu WhatsApp. E a cena que eu recebi, ela não borrou o rosto de ninguém. Então, eu recebi a cena crua. E é difícil até de dizer. Porque havia populares em volta daquele carro de polícia, em volta daquele policial que apoiou todo o seu peso no joelho, no pescoço do George Floyd, que foi confundido com alguém que estava tentando burlar, né? Foi confundido. E isso é como se fosse uma autorização para matar. Como a gente vê aqui no Brasil, eu vou chegar a esse ponto também. Populares tentaram retirar esse guarda, né, esse policial de cima,
esses populares foram impedidos por um companheiro dele, né, que nem sempre aparece no vídeo. E o George Floyd morreu, isso eu li num comentário numa rede social, como se fosse um safari africano, em que alguns animais que são abocanhados, né, pelos leões, pelos grandes animais, eles vão morrendo aos poucos, né, num ciclo de agonia que efetivamente contamina, vou utilizar aqui essa palavra, contamina todos nós. Por quê? Porque aquela morte, aquela morte agonizante, ela recoloca exatamente essa história que na narrativa oficial tentaram apagar. Então a morte do George Floyd é a morte física daquela pessoa, né? Os familiares de George Floyd só poderão encontrá-lo agora fazendo homenagens no seu túmulo. Mas aquela morte relembra o passado escravocrata norte-americano, relembra o passado escravocrata brasileiro, relembra o passado escravocrata do tráfico negreiro no Atlântico. É por isso que aquela morte ela teve esse poder incrível de mobilizar milhões de pessoas do mundo inteiro, que na quarentena e sob pandemia foram às ruas. Porque até então, quem estava nas ruas eram aquelas pessoas, especialmente aqui no Brasil, que não puderam ficar em casa, que tinham, para dar conta da sua sobrevivência física, ir à rua. E essa massa populacional que está na rua, ela é negra. Então, quando a gente modifica a lente, né, quando a gente faz essa mudança de olhar, uma outra maneira de se entender e explicar a pandemia se apresenta diante de todos nós. E no caso brasileiro, há ainda um outro elemento, um ou mais elementos que complexificam a compreensão dessa realidade. Porque no Brasil, em termos de legislação, ainda que houver a segregação, a legislação que segrega brancos e negros, a profundidade dessa legislação, que está ali no final do século XIX, está no início da República, atravessa alguns anos da chamada Primeira República, ou Velha República, elas não tiveram a extensão que tiveram as leis Jim Crow nos Estados Unidos, que tem o regime de castas na Índia, ou Apartheid na África do Sul. Elas não tiveram essa extensão. De modo arquitetado, né, construiu-se uma ideologia que, ainda que já tenha sido ultrapassada em termos conceituais, em termos teóricos, em termos políticos, ela permanece no imaginário da população brasileira, que é o mito da democracia racial. E dentro desse mito não há nenhuma diferença de raça ou cor entre essa população. O que se admite são diferenças regionais, são diferenças econômicas, diferenças culturais, mas a diferença racial que está na origem desse país, mais de 350 anos de escravização de negros e negras, essa diferença que estrutura a sociedade brasileira, ela foi banida da compreensão da sociedade. De que maneira ela foi banida? Porque essa dinâmica das relações raciais, ela não esteve presente na minha formação de economista, provavelmente não esteve presente na sua formação de advogado,
E assim, essa ausência, essa lacuna, ela vai sendo identificada em todas essas formações, mas não é a lacuna exclusiva daqueles poucos de nós, daquelas poucas de nós, que tivemos acesso ao ensino superior. Ela está ausente nos discursos religiosos monoteístas que tratam as religiões de matriz africana como se fossem coisas demoníacas. Ela está presente nos clubes sociais, em que a presença negra só é admitida ou para limpar ou para servir. Você percebe? Então ela não é algo que está restrito a esta ou aquela instituição. Ela é algo que está presente na estrutura, na macroestrutura da sociedade brasileira. E até antes do início das cotas, em concursos públicos, enfim, a ausência do negro, né? Perfeito, perfeito. E mais, eu vou aproveitar para fazer aqui um pequeno parênteses, depois retornar ao tema da saúde e do Covid, né? Que é o tema aqui que nos orienta nesse bate-papo. Então, veja, após a lamentável morte do George Floyd, no Brasil houve algumas repercussões. Diziam assim: olha, está vendo o movimento negro brasileiro? Está vendo a população negra brasileira? Parece uma população apática, que não vai às ruas. Então, mais uma vez, se aproveita do drama e da dor para culpabilizar as vítimas. Porque um dos movimentos mais aguerridos no Brasil é o movimento negro. Mas é possível admitir que toda a resistência realizada pelo movimento negro ainda não está inculcada nesse imaginário social que partilha dos valores do mito da democracia racial. Então, por exemplo, trazendo para termos mais concretos, mais do dia a dia e tudo mais. Provavelmente você, eu, a sua equipe e a audiência que está aqui conosco, nesse momento, já deve ter ouvido mais de uma vez a seguinte história: o Brasil é um país que não tem furacão, não tem vulcão, não tem tsunami, e além de tudo isso, é um país pacífico. Provavelmente, todos nós, e não sei se toda a audiência, mas uma parte da audiência já ouviu isto. Bom, isso efetivamente não corresponde à real história desse país. Né? Se nós lembrarmos do que foram as bandeiras, os bandeirantes, se nós lembrarmos o que foi o genocídio dos povos indígenas nesse país, e se nós lembrarmos, por exemplo, quais são pelo menos dois grandes elementos presentes em todos os conflitos no século XIX, e quais são esses elementos? O acesso à terra e a questão racial. Nunca nós ouvimos, em lugar nenhum, que esse país teve guerra civil. A guerra civil está lá nos Estados Unidos, mas nunca esteve aqui. Quando, por exemplo, da expulsão dos portugueses, né? Quando a Bahia comemora uma independência, uma outra independência, que não é o 7 de setembro. O Rio Grande do Sul comemora uma outra independência. A Bahia é 2 de julho, se eu não estou enganado, e o Rio Grande do Sul é 20 de setembro, se eu não estou enganado. Ora, esses processos, eles foram processos de guerra. Ou a gente também vai esquecer que a cidade de São Paulo foi bombardeada lá no início da década de 30. Denominadas revoltas, né? As revoltas. Então, a narrativa que foi sendo constituída e construída sobre esse próprio país, a partir das suas elites, olhavam para fora, não olhavam para o país efetivo, real, e que nós tínhamos aqui. É por isso que o Lacerda, o ex-diretor do Museu Nacional, aquele que queimou lá no Rio de Janeiro, se autorizou a defender a hipótese que de lá, de 1910 a 100 anos, não teria mais população negra relevante
nesse país. Então, quando eu modifico a lente, voltando agora para o tema, quando eu modifico a lente, o coronavírus, ele não alcança indistintamente a todos os grupos humanos presentes nesse país. Efetivamente, eles não alcançam de modo indistinto. Na verdade, na visão que você está nos passando, o vírus que todo mundo fala de ele é democrático e, na verdade, ele não é democrático. Nem um pouco. Exatamente esse é o ele ponto. É seletista. É esse ponto que eu quero tocar. Então, quando ativistas do movimento negro, pesquisadores do movimento negro, pressionaram as autoridades para que no registro de contaminação e/ou de óbito constasse o campo cor/raça, então, quando isso foi possível, aí se descortinou um outro cenário, um outro panorama a respeito do coronavírus no Brasil. E que outro cenário, outro panorama é esse? A maior parcela dos contaminados e das pessoas que, infelizmente, foram a óbito são negras. São negras. Algumas emissoras de televisão estão fazendo uma espécie de mosaico, né? Uma ação que eu acho bastante interessante, assim, para que a gente tenha memória, para que a gente saiba quem são essas pessoas. Se a gente presta atenção um pouco naquele mosaico, a gente vai percebendo, evidentemente, que tem os filtros lá da própria emissora de televisão, né? Não sejamos ingênuos. Mas a gente vai percebendo nesse mosaico que a presença de pardos, pardas, pretos e pretas, ela é majoritária entre os mortos. Então, isto faz com que nós tenhamos uma oportunidade de enfrentarmos a questão do racismo. Essa questão que estrutura as desigualdades no país. Há muitas pessoas, né, entre nós, que acreditam mais ou menos assim: olha, se eu promover uma ação de descentralização da riqueza, ou seja, se eu repartir renda, eu vou resolver o racismo. Se isso fosse verdade, a Glória Maria não teria ido ao programa do Pedro Bial relatar os casos de racismo que ela sofreu e continua sofrendo. Porque não há nenhuma dúvida que a Glória Maria, não para nenhuma dúvida que a Glória Maria pertence à classe média alta desse país. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Sim. Né? Então, eu trago a Glória Maria, porque ela é mulher, porque ela é negra, mas poderia trazer qualquer outro ícone, né, da população negra que se identifique como tal. Né? É necessário também fazer essa observação. Não basta apenas você parecer negro. Né? Não basta apenas você parecer negro. É importante que você reivindique para si essa identidade negra. Né? Então, Paulo, deixa eu só fazer uma interrupçãozinha rapidinho. Nós temos 4 minutos ainda de live, mas nós estamos em conversa aqui, eu estou em conversa com o pessoal da escola e também com o pessoal que está nos assistindo. A live no Instagram ela se interrompe com 1 hora, mas nós vamos refazer a ligação para a gente continuar a nossa conversa, tá? Então o pessoal que estiver assistindo Passou rápido, tem que perceber. Pois é. Pessoal que estiver assistindo aí, clica no coraçãozinho e continue conosco para a gente poder terminar esse papo que tá muito legal. Pois não, pode continuar, Paulo, por favor. Se tiver algum tipo de indagação, então, só para lembrar a nossa audiência, que eu não tinha conta no Instagram, certo? Eu não tinha conta no Instagram. Eu abri a conta no Instagram especialmente para fazer essa live e sou grato à equipe, ao diretor por essa oportunidade. Né? Por essa oportunidade. Nós também, Paulo, somos debutantes hoje. É a primeira live nas nossas redes sociais. Então, estamos tudo no mesmo barco. Então, se a gente demorar um pouquinho para retornar após a próxima semana, na audiência, aguarda a gente. Não vai embora, não. Permaneça, por favor. Que não são para os comerciais, tá certo? É porque é uma dificuldade tecnológica mesmo. Bom,
Então, Igor, caso haja alguma indagação, alguma pergunta, tá certo? Aí fica à vontade também de me interromper e apresentar a questão, sem nenhum problema. Tá. Então, como eu dizia, então, quando a gente passa a olhar para o dramático quadro brasileiro na quarentena, sob a pandemia, a partir dos dados oficiais, então estou sempre trabalhando aqui, não com subnotificação, né? Com os dados oficiais, a gente tem condição, se quisermos olhar os dados de frente e não mais uma vez escamoteá-los, a gente vai perceber que de democrático, como alguns formadores de opinião, alguns veículos de comunicação persistem em comunicar com a população brasileira de que o vírus é democrático, ou seja, o vírus alcançaria todos nós, indistintamente de cor, local de moradia, religião e por aí afora, a gente vai percebendo que, ao olhar os dados oficiais, a partir do binômio cor/raça, que não existe nenhum tipo de democracia na distribuição da contaminação e dos óbitos, né, dos lamentáveis óbitos decorrentes da Covid-19. Se a contaminação já não é democrática, então aquelas que resultam em morte, com maior disparidade então, ainda. Nós estamos chegando, o dado é de hoje de manhã, já não sei, né? Estamos morrendo cerca entre 900 e 1.100 pessoas por dia, na última semana, pelo menos. Então, a gente vai chegar à barreira dos 40 mil óbitos diretamente da Covid. E uma parcela expressiva desses óbitos é da população negra. População negra esta que ocupa os mais baixos espaços na pirâmide social, na distribuição salarial em relação à produção de riqueza desse país, que ocupa do acesso à saúde. Os domicílios mais precários. E aí a gente começa a perceber como que esse racismo estrutural, ele também é impeditivo de que vidas negras sejam salvas, porque essas vidas não importam para esse racismo estrutural. Daí o lema, vidas pretas importam, como é o caso da liderança do rapaz em São Paulo, distribuindo cesta básica, e foi alvejado com uma arma de fogo pelo aparato de segurança pública. Então, o que ocorreu com João Pedro, o que ocorreu com o menino Miguel, o que ocorreu com a menina Ágata, não é coincidência. Não é um evento isolado. Não é. É um evento recorrente que está presente na sociedade brasileira. Por exemplo, na saída da abolição, os códigos penais instituíram um delito chamado vadiagem. E a vadiagem era caracterizada de modo a que aquele ex-escravizado é que fosse alcançado por esse delito. E se a gente vai recuando na história, eu estava conversando com uma amiga um pouquinho antes aqui da live começar, e ela estava um pouco surpresa assim, com algumas informações que eu fui prestando a ela nesse debate de relações raciais. Mas o joelho que assassinou George Floyd, ele está sobre o meu pescoço o tempo todo. Eu tenho mais de 50 anos de idade, ainda que não pareça, mas eu tenho mais de 50 anos de idade. Mas esse joelho também está no pescoço do meu sobrinho, que tem 20 anos de idade. Esse joelho esteve no pescoço da minha mãe, que tem 85 anos de idade. Esse joelho estava no pescoço da minha avó, que nasceu em 1904. Primeira geração no pós-abolição. Então, a questão do racismo no Brasil, essa é uma entrevista famosa que o professor Kabengele Munanga deu há alguns anos atrás, né? Ele é um professor aposentado da USP. Ele dizia que o racismo no Brasil é como se fosse um crime perfeito.
Porque se você pergunta à população brasileira se ela é racista, ela vai dizer que não. Mas se você pergunta a essa mesma população se ela conhece alguém que é racista, ela vai dizer que sim. Então, racista nunca sou eu. Nunca sou eu. E tem um outro elemento nessa comparação que é perigosa, se a gente não conhece bem as macroestruturas sociais do Brasil e Estados Unidos. Então, eu tenho visto, tenho acompanhado. Olha, há um grau de solidariedade muito grande da população branca em relação aos protestos negros americanos. Tem um acordo. Mas não podemos esquecer que a regra de classificação racial nos Estados Unidos é muito diferente da que ocorre no Brasil. Então lá existe um princípio chamado gota de sangue, que em termos práticos significa o seguinte: se em até 8 gerações para trás, eu não sei nem falar onde é que vai chegar, 8 gerações, então tem o filho, o pai, o avô, a filha, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó. 5 gerações. Eu não sei falar para trás. Eu não sei como é que fala isso. Então, se em até 8 gerações para trás eu tive um antepassado indígena, não importa o meu fenótipo, não importa. Eu sou indígena.